A gente vai falar sobre economia agora e trazer pontos de vista para você refletir a respeito. Você está acostumado já aqui com o Jornal Gente, em que a gente faz reflexões sobre o país como um todo, não é? E o que pode trazer essa situação atual para o Brasil, de bom e de ruim, para a nossa população. Então a gente está convidando para falar conosco o professor Ladislau Dolbor, que é professor da PUC, que foi consultor da ONU e que há muito tempo acompanha a economia e os números aqui no Brasil. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o convite aqui. A gente está falando para todo o Brasil, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Bom dia a todos. Obrigada. Professor, eu estava lendo recentemente aqui uma entrevista que o senhor deu para a Folha, falando sobre juros no Brasil e quais são as consequências para a economia brasileira desta taxa que foi mantida agora na última reunião do Copom em 15% ao ano para um país que precisa de mais de investimento e precisa crescer em níveis mais altos do que cresce hoje. O que acontece com a economia num país, vamos brincar que não é o Brasil, que é o país X, que tem uma taxa de juros tão alta, a segunda maior do mundo? Olha, tem uma coisa básica que está sendo estudada e muito no mundo, que é a financiarização. Hoje está rendendo mais um empresário fazer dinheiro fazendo aplicações financeiras no sistema financeiro de diversos tipos do que propriamente produzir. Esse é um deslocamento profundo, porque gerou a chamada financiarização. Isso é mundial, tá? Só que no Brasil atingiu níveis grotescos, porque você explorar as pessoas através de salário baixo, as pessoas entendem, brigam. Agora, através do sistema financeiro, pouquíssima gente entende como funciona, né? Agora, eu pego o exemplo simplesmente da taxa Selic, né? A taxa Selic é a taxa que o governo paga sobre os títulos da dívida pública, né? 15%. Por que 15%? Gente, compara. No Japão, é 0,5% ao ano. Aqui é 15% ao ano. Juro se apresenta ao ano. Apresentar juro ao mês é treta, certo? Porque a gente esconde o juro composto, né? Mas, basicamente, partindo disso, quem compra títulos do governo recebe um juro sobre essa dívida de 15%. Ou seja, quem aplicou na taxa Selic, aplicou em títulos da dívida pública, 1 bilhão é o exemplo que eu dou, certo? Muita gente aqui, nos bilionários brasileiros, aplicam nesse nível, ele recebe 15%. 15% de 1 bilhão são 150 milhões. Esse dado está nos relatórios do Banco Central, está enfim, nos diversas comunicações, o que o pessoal, o bilhão, os milhões, fica muito perdido, né, na cabeça. Agora, eu faço o seguinte, se você recebe 150 milhões ao ano, você divide por 365 dias, isso dá 409 mil reais ao dia. Isso chocou as pessoas simplesmente porque sai das nuvens dos milhões e bilhões e passa para o cotidiano dos milhares, certo? Ou seja, essa taxa de juros ela é absolutamente astronômica em comparações mundiais. Como eu estava dizendo, no Japão é 0,5% ao ano, né? Isso gera um dreno de recursos públicos absolutamente imenso, tá? Nós temos uma dívida pública da ordem de um pouco mais de 8 trilhões. Isso dá, este ano, por exemplo, o governo vai pagar ordem de grandeza para os detentores da dívida pública, grupos privados, os grandes bancos, a Faria Lima, vai pagar para eles cerca de 1 trilhão de reais, tá? É um desvio de recursos públicos, porque de onde o governo tira
para pagar esse dinheiro? Tira dos nossos impostos. Então, esses nossos impostos, em vez de servirem para financiar a educação, financiar a saúde, financiar coisas necessárias, né, esse dinheiro está indo para os grandes grupos financeiros. Os grandes grupos financeiros, por sua vez, peguem a Faria Lima, peguem o Itaú, peguem o Bradesco, enfim, diversas instituições que fazem as grandes aplicações financeiras, certo? Eles estão também ligados ao sistema financeiro internacional. A BlackRock, por exemplo, é acionista do Bradesco, acionista do Itaú e de outros, né? Ou seja, é um processo de um dreno nacional e internacional e é improdutivo, porque uma coisa é você se endividar para fazer uma coisa útil, construir estrada, abrir universidades, o diabo, certo? Agora, no caso, essa dívida, esse estoque da dívida, né, que é da ordem de um pouco mais de 8 trilhões no Brasil, não é que o governo se endividou para produzir universidades, investimentos reais, como eu falei, certo? 82%, isso foi calculado, 82% desse estoque da dívida, de um pouco mais de 8 trilhões, são simplesmente resultado de juros sobre juros. Então, esse bilionário que fez a aplicação de 1 bilhão, rende para ele 150 milhões ao ano, o que ele faz? Ele compra mais títulos do governo, aumenta a dívida, certo? Ou seja, é juro sobre juro. Então, isso gerou um dreno permanente sobre os recursos públicos, tá? Da ordem de 10% do PIB. Isso é dramático comparado, claro, nos Estados Unidos agora estão pagando $1 trilhão sobre dívida pública, certo? Mas aqui, proporcionalmente, é incomparavelmente maior, né? Agora, isso é a parte da dívida pública, mas quando a gente pega os dados do Banco Central, né, o estudo de crédito, relatório monetário de crédito no Banco Central, é só entrar no Banco Central, relatório monetário de crédito, vocês têm ali os dados, né? Quer dizer, eu peguei hoje a taxa de juros média para a pessoa física, tá? O crédito com recursos livres. A taxa para a pessoa física, dezembro de 2025, está aqui 60,1%, 60,1%. Gente, na China é 2% ao ano. Você vai no banco, um crédito pessoa física, tá? É 2% ao ano. Aqui, 60,1%. Isso é um dreno sobre os recursos da família absolutamente insustentável, né? Nós temos um estoque de dívida relativamente menor das famílias, comparado internacionalmente, mas cobrando juros malucos, né? Isso é agiotagem. Ela tinha sido proibida no artigo 192 da Constituição, que declarava que juro real, tá? Acima de 12% ao ano será considerado crime de usura punível nos termos da lei. Os grandes bancos, em 2003, conseguiram tirar o artigo 192. Ou seja, no Brasil, a agiotagem não é crime. Não porque não seja uma bandidagem, mas simplesmente porque não está na lei. Conseguiram tirar a lei. De toda forma, a transformação importante na sociedade é o seguinte, é que essa financiarização, esse dreno do dinheiro do Estado, das famílias e das empresas, a taxa de juros para as empresas no Brasil, média, 25%. Aqui o dado do Banco Central, dezembro do ano passado, tá? 25%. É inviável você tocar a empresa pagando esse nível de juros. Resumo da história. Com a taxa Selic de 15%, você está drenando a capacidade
de investimento do Estado, tá? São nossos impostos transformados em lucros financeiros. Significa que as famílias, em vez de consumir coisas úteis que dinamizam a demanda, elas estão pagando juros, certo? Grande parte dos recursos das famílias é para pagar juros, e as empresas estão investindo muito menos, porque com essa taxa de juros não é viável, né? O empresário se põe na pele dele. Para ele produzir, a demanda está fraca, porque as pessoas estão atoladas em juros. 2, se ele precisar de um crédito no banco, 25% é inviável. E 3, o empresário hoje simplesmente compra títulos do governo, sem risco, pagam 15%, certo? E isso explica que o que era a parte da indústria no Brasil, que era 22%, hoje está menos de 11%. Né? De certa maneira, eu estou apontando com força, daí o sucesso, está circulando muito esse artigo aí da Folha, certo? O resultado é o esfriamento da economia. Se esfria a capacidade de investimento do Estado, a capacidade de investimento das empresas e a capacidade de consumo das famílias. Muito bem. Professor, o X dessa questão, a questão central de todo esse problema, né, professor? Muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A questão central é o fato de o governo estar oferecendo esses investimentos, né, e um investimento até fácil, né, não apenas para investidores internacionais, mas também para o cidadão, no Tesouro Direto, etc. e tal, se endividando, tomando dinheiro do mercado para pagar ali as suas veleidades, inclusive, né? Nada muito útil, como o senhor destacou aqui. No que isso vai dar, professor? Qual a sua expectativa, qual a sua projeção como especialista, como economista, de impacto dessa política que está demorando tanto, né, nos próximos anos? Qual a sua projeção? Olha, a meu ver, nós vamos ter que evoluir para taxas de juros. Eu sugeriria simplesmente usar como ponto de referência as taxas de juros praticadas na OCDE, certo? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui o dado do Banco Central, que estão cobrando das famílias 60,1%, eu comparo a média nos países da OCDE, que as famílias, por exemplo, na Europa, você vai num banco, uma família, você pega um empréstimo, vai ser na faixa de 4% a 6% ao ano, certo? Na Europa, na França em particular, você entra, Banque de France, pega taux d'usure, taxa de agiotagem, de usura, certo? Acima de 9% você está em cana, não porque está na Constituição, está no Código Comercial. Portanto, esse atolamento das famílias, que elas pagam juros em vez de fazer demanda, isso esfria toda a economia, porque a demanda das famílias é o principal motor da economia. Certo? As pessoas se focam muito só na taxa de juros na Selic, da dívida pública, mas a gente trabalha na ONU com fluxo financeiro integrado, certo? Você tem que pegar a taxa de juros cobrada na dívida pública, sobre as pessoas jurídicas e sobre as pessoas físicas, né? Porque é um sistema integrado. Agora, a parte dos 15%, eu acho essencial, porque nós temos uma taxa a mais alta do mundo e absolutamente espantosa, né? Porque, veja bem, como eu disse, o empresário, para que ele vai investir e produzir coisas se ele pode comprar títulos de governo e vai receber 15% com risco zero, certo? Desconta uma inflação de um pouco menos de 5%, é um ganho real absolutamente fenomenal. Você financializa a economia, isso é simplesmente insustentável, certo? Agora, tem uma dimensão que as pessoas têm que entender por que nós temos essa taxa de juros absolutamente surrealista, certo? Se eu pego o Cetrão, por exemplo, em diversas áreas políticas, toda essa gente pode crer que eles têm dinheiro aplicado no Tesouro Direto.
Então, quando você tenta mexer, e é óbvio que nós temos que ter uma taxa de juros, uma Selic, taxa de juros sobre a dívida pública, comparável com outros países no nível internacional. Eu dei o exemplo do Japão, mas, em geral, juro real sobre a dívida pública vai ser 1%, 1,5% em qualquer parte do mundo. Por que 15% aqui para uma inflação que é relativamente baixa? Isso é absurdo. Isso é essencial entender, tá? Você tem Professor, tantos senadores, políticos, etc., que têm dinheiro aplicado na Selic que está rendendo 15% para eles, risco zero, ou seja, a máquina política está interessada em manter esse dreno, tá? E isso é fundamental. Não sei se vocês lembram, mas quando se começou a taxa Selic, em 1995, certo? Para 96, ela chegou ela começou com 24,5% ao ano e chegou a 46%. É um presente dos nossos impostos desviados para os grupos financeiros, né? Isso é relação de força política, tanto do lado do peso político dos grupos financeiros, como do lado dos políticos que efetivamente ganham dinheiro aplicando as suas próprias fortunas no Tesouro Direto. professor, eu vou pedir só para o senhor ser um pouquinho mais conciso na última resposta agora, porque eu queria perguntar para o senhor, eu concordo com o que o senhor está falando, acho que o senhor tem números bem interessantes sobre isso, são exemplos práticos, né, de um assunto que a gente trata aqui praticamente todos os dias. Mas é o seguinte, o argumento que é dado, né, por aqueles que mantêm a taxa de juros nesse patamar é a inflação, controle da inflação. E aí, como é que fica para rebater esse argumento aí, nessa história toda, para a gente fechar o nosso papo aqui? Olha, isso aqui é balela, tá? Você tem que justificar, né? Sempre. Sempre tem gente que gosta de viver do trabalho dos outros, né? Certo? São ganhos improdutivos, evidentemente, para nos proteger da inflação. Veja bem, você pode elevar a taxa Selic se você tem uma inflação de demanda. Ou seja, as pessoas estão consumindo tudo, a economia está bombando, tá? Então, de tanto que está bombando a economia, certo? Você esfria ela, porque as pessoas, em vez de usar o dinheiro para consumir ou para investimento produtivo, né, as pessoas estão simplesmente vão colocar dinheiro na taxa, na dívida pública, que vai pagar internacionalmente 1,5% acima da inflação, ou seja, você está tirando dinheiro do fluxo de investimentos em produção e consumo do fluxo financeiro normal, você está esfriando, digamos, na geladeira um monte de dinheiro, a chamada dívida pública. Isso justifica, numa economia que está bombando, que as pessoas estão consumindo demais, que é rigorosamente o contrário do que está acontecendo no Brasil. Nós precisamos dinamizar a economia, não esfriá-la, né? Agora, como em outros países se usa, em função de um excesso de demanda, o esfriamento através de elevação da taxa de juros sobre a dívida pública, que atrai mais dinheiro para colocar na geladeira, enfim, no armário, tranquilamente, e esfriar a economia, gente, isso aqui realmente enfim, é um insulto na cara da gente, né? Os economistas sabem perfeitamente que não se trata disso. Bem, deixa eu agradecer então ao professor Ladislau Dolbor, professor de Economia da PUC de São Paulo, foi consultor da ONU e está conosco aqui falando sobre taxa de juros e tenho certeza que fazendo o nosso ouvinte, o nosso assinante pensar a respeito disso. Professor, foi um prazer, até uma próxima aqui no Jornal Gente. Um abraço, bom trabalho para vocês, viu? Temos que denunciar essas coisas.